Bom, começando esse vídeo, abençoado. Hoje o assunto que iremos abordar é sobre a família, o planejamento familiar, a família, a criança, em si. E a palavra do Senhor que vamos estar meditando é: instrui o menino no caminho que se deve andar. E devemos tomar muito cuidado e abrir nossos olhos espirituais, igreja. Porque nós devemos, uma boa parte da material, devemos também, porque nós vamos saber distinguir o bem e o mal. Devemos distinguir o que vai fazer o bem e o que vai fazer o mal também, o dano, O que vai causar o dano. Então, e o espiritual é aquilo que o Senhor vai nos direcionar, é aquilo que o Senhor vai nos mostrar. É algo mais profundo. Contudo, já sabemos que o mundo já é do maligno. E o que abordaremos hoje, que será um breve vídeo, não será um vídeo muito extenso, mas um breve vídeo, um breve conteúdo, um assunto que iremos abordar diante desse tema. Vamos em Provérbios capítulo 22, no seu versículo 6, que diz: instrui ao menino no caminho em que se deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Com tudo isso, nós vamos abordar aqui, entrar sobre esse contexto bíblico, sobre os dias atuais. Nesse contexto bíblico ao qual nós entramos neste momento, em Provérbios 6, 15, daqui a pouco nós vamos entrar no versículo 15, que fala sobre a correção, e o 6 que, como falamos agora, que instrui ao menino no caminho que se deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Bom, primeiramente, vamos entrar agora nesse contexto bíblico, que eu vou falar em minhas palavras, tá? Vou falar aqui claramente sobre esse contexto bíblico, sobre o mundo atual de hoje em dia, que nós deparamos com muita coisa errada. Sim, muita coisa errada. Primeiramente, eu acredito que nós temos que agradecer muito ao Senhor, pedir muito a Deus discernimento pelas nossas crianças, para que o Senhor venha nos dar direção e sabedoria para que a gente possa educar nossas crianças, independente do que seja filho, se seja filho, sobrinho e neto também, Tem pessoas novas que já é avô, já é avó. E então, sobre esse contexto, ensinar, o que é correto a se fazer e o que não é. Na ética cristã, na verdade prática que diz: gerar filhos ou não é só uma questão de planejamento familiar, mas um encargo que abrange a obediência aos desígnios divinos para a família. A palavra do Senhor está bem clara. Porque hoje em dia, nos tempos de hoje, de antes, vamos falar de antes. Nos tempos de antes, nós não víamos crianças com celular como hoje, atualmente. A gente não via esses tipos de coisas. Hoje em dia, os pais que não restringem aplicativos, como Instagram, Facebook, TikTok, porque uma perdição total que tem tomado conta, nos dias atuais de hoje. As crianças estão, gente, se contaminando. Se os adultos, nós somos adultos, se nós não tomarmos cuidado, nós somos cristãos, entendemos, o que diz a palavra do Senhor, a lei do Senhor, que nós devemos obedecer ao Senhor, porque isso é algo divino. Quando obedecemos, quanto mais as crianças, que não sabem se criar direito. Voltando aqui, toda criança já nasce com a natureza do pecado. E nós já vemos crianças desobedientes, crianças que já têm acesso, conta no Instagram, algo muito desnecessário, tá? Falo e vou sim falar a verdade, doa quem doer. E totalmente, algo assim, desperdício, um desperdício total. Os pais que fazem conta no Instagram para as crianças, e isso está totalmente errado. Isso poderia ser algo proibido, Poderia ser, sim, porque isso só leva à perdição, só leva a coisas totalmente desagradáveis.
E a criança, sim, a criança já comete o pecado. Assim que ela já tem a noção do pecado. Por exemplo, em desobedecer, né, aos pais, em pegar e esconder algo que não é dele, saber responder, xingar e debater com os pais, com as pessoas, né, à sua volta. Em Mateus 18, no seu capítulo 4, diz assim, ó: portanto, aquele que se tornar humilde como este menino, esse é o maior no reino dos céus. O 5. Em qualquer que receber em meu nome um menino, tal como este, a mim me recebe. Então a palavra do Senhor, ela está dizendo, está se referindo à criança que não tem mesmo a noção do pecado. A criança pura, que não tem maldade, não tem malícia, não tem inveja. No versículo 7 de Mateus, capítulo 18, que diz: ai do mundo por causa dos escândalos, porque é mister que venham escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Agora nós vamos para em Reis, 2 Reis, no seu capítulo 2, no seu versículo 23. E diz assim a palavra do Senhor: então subiu dali a Betel, e subindo ele pelo caminho, uns rapazes pequenos saíram da cidade e zombavam dele, e diziam-lhe: sobe, calvo, sobe, calvo. E virando-se ele para trás, os viu, e os amaldiçoou no nome do Senhor. Então 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram, 42 daqueles pequenos. Estamos falando aqui de Eliseu, o sucessor de Elias. Então aqui está claro a qual as crianças rebeldes que gostam, né, de zombar as pessoas, de xingar as pessoas, é um pecado, por já terem a noção de pecar. E sim, é abominável aos olhos do Senhor. É por isso, igreja, que a palavra do Senhor diz assim, ó: portanto, se a tua mão ou teu pé te escandalizar, corta-o e atira-o para longe de ti. Melhor te entrar na vida coxo ou aleijado do que tendo 2 mãos ou 2 pés seres lançado no fogo eterno. Então, apartai-vos do mal e retenham o bem. Vamos ficar com essa palavra abençoada. Vamos abrir nossos olhos espirituais, porque o Senhor breve vem e já não é tempo de brincarmos. Vamos pegarmos firmes, né, na rocha, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E até o próximo vídeo. Nos vemos.